Só para não esquecer. Antes de abril de 1974, durante a longa noite do fascismo, Portugal era um país triste, pobre, atrasado e analfabeto, vergado sob o peso da repressão, em guerra em 3 colónias, um conflito sem sentido e sem glória que se arrastou por 13 penosos anos. Nesse tempo, os mais audazes partiam rumo à imigração e os que ficavam tinham de sujeitar às regras de um país pequenino e mesquinho, conservador e moralista, em que o lápis azul da censura selecionava o que os portugueses podiam ou não saber, isto é, o que podiam ou não ler, escrever, ver e ouvir. Uma moral castradora cortava o beijo do filme Casablanca. Proibia concertos dos Beatles e beber Coca-Cola. Punia com multa namorar ou dar um beijo na boca em público. A palavra de ordem, ou as palavras de ordem, eram: é proibido, não se faz, é pecado, parece mal. Era necessária uma licença do Estado para usar um isqueiro ou ser proprietário de uma bicicleta. Imaginem. Estavam proibidos os ajuntamentos de mais de 3 pessoas na via pública. Também o divórcio era proibido para os católicos, pelo que todas as crianças nascidas de uma nova relação posterior ao casamento eram consideradas ilegítimas. Parecia mal uma mulher entrar na igreja de cabeça descoberta, usar calças, mostrar o umbigo, traçar a perna ou fumar publicamente, tal como estava proibida de ir de minissaia para o liceu, usar biquíni na praia, exercer o direito de voto, que lhe foi impossibilitado até a final da década de 60, ausentar-se para o estrangeiro sem o consentimento do marido, aceder a certas profissões, como as da carreira diplomática, magistratura, militar e polícia, ou sacudir o pano do pó à janela. Uma enfermeira ou hospedeira de doar não podiam casar e uma professora, para o fazer, teria de pedir autorização superior, sendo o pretendente obrigado a apresentar 2 atestados, um de bom comportamento moral e cívico e outro em como oferia rendimento superior ao da futura esposa, fazendo justificação de possuir meios suficientes para a sustentar. Entre muitas outras interdições, era proibido conduzir um táxi ou entregar correio sem boné, guiar em tronco nu, pedir esmola ou andar descalço na rua, jogar às cartas nos comboios, frequentar casinos, no caso dos funcionários públicos, encarados à pequena escala como representantes do Estado, ser homossexual, juntar na mesma turma rapazes e raparigas. Só escassos 6 meses antes do 25 de Abril, o ensino passou a ser misto. Só podia existir um partido político, o que suportava o regime, a União Nacional, UN, mais tarde denominada Ação Nacional Popular, ANP. Até 1945, estando todas as formas de oposição ilegalizadas, o partido não teve concorrentes nos atos eleitorais. Após a Segunda Guerra, Salazar concedeu algumas liberdades à oposição, tolerando a sua participação dentro de certos limites, nos períodos ditos de campanha eleitoral. Porém, o partido criado para apoio à ditadura, continuava a ter o monopólio da representação parlamentar. Também não existiam verdadeiros sindicatos de trabalhadores, que estavam proibidos, mas sim os chamados sindicatos nacionais, apresentados como sendo a iniciativa dos interessados, como forma de conciliar harmoniosamente os interesses do operariado e do patronato, mas, na verdade, totalmente controlados pelo Estado, constituindo uma espécie de sindicatos de patrões. Assim se garantia a paz social. Era proibido fazer greve, só eram autorizadas manifestações desportivas, religiosas ou de apoio à ditadura, não se podia criticar o regime, qualquer pessoa podia ser detida por motivos políticos, torturada, presa e deportada sem culpa formada e por tempo indeterminado, apenas com base numa denúncia. Muitos livros, discos e filmes eram proibidos e a imprensa estava sujeita a exame prévio. Possuíamos um Estado regulador até ao mais ínfimo pormenor, com um aparelho repressivo e controlador assente numa enxurrada de pites e de bufos informadores,
quando a 4 de agosto de 1974, já depois da Revolução dos Cravos do 25 de Abril, a Comissão de Extinção da PIDE e da Legião Portuguesa dá a conhecer o poder da máquina repressiva da mais velha e conservadora ditadura europeia, o país fica a saber que a polícia política possuía qualquer coisa como 2.162 funcionários, cerca de 20.000 informadores, os tais bufos, 80.000 legionários, com 600 informadores para esses legionários e 200 elementos da Força Automóvel de Choque. Escreveu o político António de Almeida Santos, 1926-2016. Um PIDE em cada mesa de café. Um censor em cada jornal. Um pé de cabra em cada porta. Um preso político em cada família. Um travão em cada vontade. Um susto em cada consciência. Só para não esquecer. Gratidão, fique bem, até à próxima.